boa noite. É um Boa prazer noite. imenso estar aqui novamente, né, Marcela, nessa bancada maravilhosa, com o nosso convidado aqui, mais que especial, Railson Berto. Grande Railson. Segundo episódio do podcast, Segundo do Multicast. episódio. Exatamente. É um E a prazer. expectativa? É um prazer ter aqui o Railson, né, como nosso segundo convidado. E trouxemos aqui algumas curiosidades sobre ele. Vamos falar um pouquinho sobre sua trajetória no segmento óptico. E vamos lá, né? Vamos começar com um brinde, né, Marcel? Vamos lá, vamos brindar, porque sempre é bom, né? Sempre. Saúde. Sucesso e saúde. Vale a pena reforçar, é água, tá? O Railson tá aqui. É água. Vamos lá, Railson, se apresenta aí e fala pra galera quem é você, de onde você vem. Eu sei bastante coisa, então Tem história, hein? Fica à vontade aí. Boa noite, né, a todos. Obrigado pelo convite. No ramo, né, Railson, ele é bem conhecido também como filho de Zezinho, né? Alguns conhecem aí o Zezinho do Cristal, que ainda está ativo, e graças a Deus, no ramo. E eu falei, por ser filho de peixe, peixe não é, né? A gente inicia devagarinho no ramo, por volta dos 13, 14 anos, só alguns dias atrás só, né? Que iniciou. Mas comecei no Cristal, desenvolvendo ali um auxílio ao meu pai, desenvolvendo algumas técnicas. E com 14 anos mais ou menos assim, ele chegou Bem pra novo, mim. viu? Com 14 anos ele chegou e fez, rapaz, tu faz tudo isso que eu te peço, mas tu sabe o porquê? Tu sabe o porquê da tu nunca me coisa. perguntou. Eu falei, pai, infelizmente Só eu faço. Mas fez, pô, velho, você tem tanta oportunidade de estar crescendo, tanta gente queria estar com essa oportunidade, então vem cá que eu vou começar a explicar o que é ótica. E daí eu comecei a gostar, né, me apaixonar pelo ramo. Fiquei dos 14 anos ali com ele até os 17. Uma criança, né? Basicamente, 14 anos. Na época a gente tinha aquele compromisso, né? Meu pai sempre dizia, primeiro lugar, chega da escola, estuda, faz o dever de casa, depois me ajuda e fica livre. Vai brincar, vai jogar, vai fazer o que você quiser. Daí tá certo. E assim era a minha sequência. Rotina. Aí, com 17 anos, eu tive a oportunidade, na época, de fazer o curso de ótica no Senac. Fui a segunda turma. Aqui no estado, Aqui a no segunda estado mesmo, turma, que segunda legal. turma do Senac, professor Afonso. Olha aí, professor Um alô, né, pro nosso grande professor. nome no nosso Professor segmento. Afonso. Ele deu essa oportunidade aí para trabalhar, inicialmente ser aluno. Comecei sendo aluno de ótica, com poucos meses que eu estava cursando, eu tive uma oportunidade na antiga Flash Lab, o Edmar. Sim. Aí você fazia o quê Né, lá? que o pessoal conhece no ramo. Você começou já botando a mão na obra mesmo, ou era auxiliando, como era? Comecei a auxiliar, né? Sim. Foi auxiliando porque como eu tinha uma base muito forte do cristal e a gente, Sim. para quem já conhece um pouco, é bem parecido, mas tem suas particularidades. O cristal, o orgânico hoje em dia que está evoluindo por forma, cada um vai ter sua particularidade. Que massa. Mas aí eu comecei justamente auxiliando no orgânico. E por questão de semanas eu estava auxiliando ele lá, professor Afonso já estava com a turma da gente, ele foi, rapaz, tem uma oportunidade boa para você. Eu digo, vamos trabalhar na ótica Diniz, né? Acaba velho. Vamos acabar doido, vem cá, acabar doido, vem aqui. Vamos trabalhar comigo na ótica Diniz. Eu digo, pô, interessado, né? Eu digo, pô, carteira assinada, tudo certinho. Digo, legal. Quero de verdade, professor. Falei com o pessoal da Flash Lab, ele disse, não, tudo bem, você estava aqui só dando apoio, pode ir lá. Aí tá certo. Com essa oportunidade, eu todo feliz na época, achei que ia trabalhar já no orgânico. Sim. Só que na época estava passando por uma transição de entrega do laboratório de cristal. Sim. Ele tinha um funcionário, estava para entregar os cristais e estava muito atrasado, muita coisa. Ele disse, você inicia no cristal, já que você conhece, já que você domina bem, me entrega lá os cristais. Quando terminar, a gente faz... você vem para o orgânico e a gente vai terceirizar o cristal com seu pai. Só para... Vai, Pode falar. Não, porque é muita gera dúvida, muita né? diversidade, mas é legal. Então essa transição do cristal para a resina ainda não estava 100%. Não estava 100%. Estava iniciando ainda a resina. E só para deixar claro também, para mim e para as pessoas que estão assistindo, no caso o cristal ele é mais complicado a fabricação do que a resina? Ela tem uma dificuldade um pouco maior, ela tem um tempo de fabricação, né, de sulfaçagem, como a gente conhece, um pouco mais longo. Sim, entendi. E sem contar que tem que ter um cuidado maior, porque por ser cristal, por ser vidro, ela tem que ter um manuseio mais tranquilo. Então, até nisso, ela vai ter uma diferença.
Entendi. Aí, juntamente na época, seu Manel, né? Seu Manel do táxi, algumas pessoas conhecem. Manel do táxi. E esse seu Manel, que era quem estava trabalhando na época, né? Eu conversei com ele, eu disse, ó, seu Manel, assim, ele fez, não, vamos, meu filho, não se preocupe não, vamos fazer o seguinte, vamos agilizar aqui nós dois, porque tanto eu e Livro, que eu quero ficar fora, que era ele que trabalhava na época, como você já sobe para lá, que na época o laboratório de cristal da Denise era na Ribeira. Ele, tanto você sobe para a cidade, aí fica todo mundo bem, ele, tudo bem, assim foi. Passamos mais ou menos 2 semanas lá no laboratório da Denise de Cristal, e assim foi feito. Quando a gente zerou os serviços, foi transferido a fabricação para o meu pai e eu acabei ficando no orgânico, trabalhando com uma equipe lá de 18 pessoas. Caramba. E se estamos falando do Railson com 17 anos, é isso mesmo? 17 anos. Já pensou? 17 anos ele já contou isso aí, tudo da história. O homem tem bagagem, viu? Se só no primeiro ano aí de 17 anos já tem tudo isso, imagina o resto aí do que. Aí vai ser. Ei, produção, 3 horas de podcast hoje, não quero nem saber. Mas então. Railson, legal, bacana demais, cara. De fato, a gente pesquisamos aqui. Na verdade, algo eu já sei bastante sobre a sua vida. Sei que vai chegar um momento, trabalhamos juntos também. Foi um prazer dividir com você esse trabalho, né, por algum período. É filho do Zezinho, um abraço para grande Zezinho, é um cara Foi que... o pioneiro, né? Um dos mais antigos ainda na ativa, de sulfasagem, é ele, um dos mais antigos na atividade ainda. Alguns ainda trabalham no ramo, mas passaram a ser empreendedores, tudo, mas se manteve no laboratório de uma forma, vamos dizer assim, mais raiz, foi o velho Zé, né, meu pai? Zezinho... Um abraço para seu Zezinho. Seu Zezinho, quem não gosta de Zezinho, Marcela, não gosta de mais ninguém, não. O homem é bom demais. Só né? Tem esse defeito, ia falar agora. Inclusive, é a qualidade do velho. Então, o Zezinho, ele permanece na Railson. Com isso aí ainda bate a saudade, vai lá, dá uma... Recentemente, graças a Deus, nada grave, mas ele passou por umas complicações, teve que ficar um pouquinho afastado do laboratório, eu ainda continuei dando uma força a ele, então a gente sempre tá... A gente se desprende, né? A gente sempre tá no ramo ali ajudando. Dizem que quem entra nesse ramo não sai nunca mais, né? Eu tô aí na peleja 7 anos. Às vezes dá um hiatozinho, né? Quando chega mais pra frente eu vou contar, mas sair a gente consegue falar. Falando em sair, a gente parou aí nos 17 anos, mas eu sei que você teve um período que precisou viajar, né? Pra Ribeirão Preto, foi isso? Correto. Ribeirão Preto. E aí, conta pra gente como é que foi essa... Como que aconteceu essa... Vou viajar. Não fica surpreso não, que a gente pesquisa mesmo, cara. Mas Ribeirão Preto ela foi uma extensão da minha vida da Denise, né? Sim. Trabalhei com grandes nomes, inclusive Adelaide e Antônio, são pessoas maravilhosas que são os diretores lá de Ribeirão Preto. Sim. Na época eu tinha trabalhado com eles aqui em Natal. Trabalhei com eles, trabalhei com o Juvino, vários outros nomes, Domingos, algumas pessoas que são conhecidas no ramo. Então, quando eu saí da Denise aqui em Natal, eu tive um tempo na fábrica dos óculos, dei um apoio em outras óticas, e nesse meio termo estava vindo de uma inauguração lá de Ribeirão Preto muito forte, o Mike Jansen, né, conhecido como Bibi por alguns no ramo. Grande Bibi. Então ele tinha vindo e fez, a Atleta tá precisando de um sulfasagista lá. Na época eu já estava montando o óculos também, né, que nesse meio termo de início eu tive o aprendizado de aprender montagem, desenvolver essa área também, e eu estava mais atuando na parte de montagem. Ele fez, tu ainda consegue sulfaçar? E o cara, assim, a gente nunca se desliga totalmente. Eu estou ajudando meu pai, ele fez, então fale com ela. Eu falei, tá certo. Ela, tudo bom, Aí ela foi, vamos fazer o seguinte, vem passar uns dias aqui comigo. Você passa aqui uns 40, 50 dias comigo, e depois você decide se vai ficar por aqui. Eu falei, tá certo. Fui pra lá, com 15 dias eu disse a ela, pode arrumar um canto pra mim que eu vou ficar por aqui mesmo. E na Denise lá, tive o prazer de chegar à gerência do laboratório, que já tinha passado por algumas responsabilidades aqui, mas quanto maior, vamos dizer assim, a indústria, né, mais responsabilidades a gente tem. Certeza. E lá eu tive essa oportunidade de gerenciar, liderar e treinar grandes nomes lá em Ribeirão Preto, Tiago, o Lucas, teve vários nomes também que me ajudaram bastante lá. Que massa, que massa. Isso aí, essa transição, na época que a Carol poderia vir para o Nordeste e a Denise estava... Justamente, porque tinha um acordo de cavalheiros, né, entre eles na época,
não sei se nada oficial, não sei, mas era, vamos dizer assim, meio que conhecido durante o ramo que existia esse cavaleiro, esse acordo de cavaleiros. Nem eles desciam, nem subiam. E depois de algum tempo, começaram a tanto a Carol vir para o Nordeste como a Denise expandir. Procurei uma curiosidade que a ótica Denise em Ribeirão Preto foi a primeira ótica de São Paulo, no estado de São Paulo. Denise. Isso, a primeira Denise de São Paulo foi lá. Perfeito. Agora conta pra gente o que é mais difícil, sulfaçar uma lente de cristal ou gerenciar pessoas? Gerenciar pessoas sempre pesa um pouco mais, né? Independente do ramo que a gente esteja. Ele é bem pesado. Não importa se você está na parte laboratorial, se está na parte do balcão, é sempre complicado. Mas, assim, o papel do líder é sempre esse, né? A gente tem que estar aberto a entender as dificuldades das pessoas e auxiliar. Então, é uma coisa prazerosa também. Sim, é uma troca, né? Sem dúvida. Com certeza. Nessa época que tu sobe para São Paulo, já sobe casado, já tem filho? Na época eu já tinha um filho aqui, eu já tinha um filho em Natal com uma ex-esposa. E na época eu namorava com uma garota que é a minha esposa hoje, Giovana. Um beijo pra você, Giovana. Coraçãozinho. Muitas declarações de nosso Foi uma pessoa que me apoiou bastante, tanto na minha ida para lá quanto no meu retorno. Foi bem interessante o nosso vínculo, porque quem me conhece um pouco mais, Maciel, inclusive conhece, sabe que eu sou um cara muito família. Uhum. E quando eu fui para lá, que eu gostei, eu disse, pô, e ela, eu vou com você. Na época, tinha recém passado na faculdade aqui na UFRN, largou tudo para ir comigo. Foi de contra algumas pessoas da família que não apoiavam, apesar dos pais apoiarem. Mas alguns tios, algumas pessoas importantes na família, e ela decidiu ir comigo. E a gente foi para São Paulo, sem filhos, né? Tinha deixado meu filho aqui com o meu pai, na intenção de posteriormente levá-lo. Coisa que depois de um tempo o velho Zé não gostou muito da ideia, não. Pai, por que está acontecendo? Esse menino vai ser mal criado aqui? Eu digo, jamais. Meu filho, então deixa ele aqui, vá tocando sua vida aí, se organize, e depois a gente vê a vida. Eu digo, tudo bem. E assim a gente passou longos 5 anos já. Que massa. A base familiar sempre é importante. A gente, para qualquer coisa que vamos fazer na nossa vida, família é demais. Me diga uma coisa, você falou já que sulfaçou, montou, passou pela gestão, você chegou a empreender também? Isso fez assim, parte meus pais, eles têm. Minha Sim. mãe, atualmente, é quem está à frente da ótica, né, do bairro, lá do Planalto. É a ótica atualmente a mais antiga do bairro, que existe lá no bairro Planalto. Legal. Ótica Ponto da Visão, pertence à minha mãe. E, assim, é o mais próximo do estilo de gestão, que a gente, querendo ou não, vai trocando experiência. Tá ali vai se dentro, mas né? Gerir, questão de realmente possuir uma ótica, não, ainda não. Ah, legal. Projetos futuros. Então, projetos futuros, né? Perfeito. E Raíssa de hoje permanece casado, que eu sei, com a Graças a Deus. digníssima... 12 anos, vamos caminhando aí. Que 12 bom, anos me aturando. que bom. Quantos filhos, Raíssa? Agora, atualmente temos 3, né? Eu tenho o meu mais velho, que ela mora conosco, né? Mora com meus pais, a gente mora meio que num prédio, né? Eu moro embaixo, meu pai em cima, uma delas em cima e assim vai. E tenho mais duas crianças. O meu mais velho é o Cadu, Carlos Eduardo. Aí tem o José Neto, né? Em homenagem ao meu pai. E tem o Ária, né? A minha menininha mais nova com 2 anos. Ah, que bom, que bom. Legal. Família show, é tudo. E então, vamos entrar um pouquinho na vida pessoal. Ó, eu sei bastante. Algumas coisas eu não posso contar, porque Algumas coisas agora ficou a curiosidade, todo mundo quer saber. Aqui é 3 níveis do conhecimento. Ele conhece a história porque ouviu falar, conhece histórias porque participou, e conhece histórias porque escutou o desabafo, que é um grande amigo meu. Ah, que legal. Então a gente tem essa, vamos dizer, a gente vai ter essa abertura aqui, né, para falar sobre isso. Vamos. Agora vamos falar um pouco sobre quem é Railson fora do ramo, né? Eu andei olhando suas redes sociais. Railson roqueiro. Eu vou usar essa palavra, porque eu peço até se você estiver me expressando errado. Certo. Mas você teve essa... Hoje eu tô lhe vendo aparentemente, mas você teve essa fase de ter aquelas características de usar cabelo grande, todo cabelo grande eu não cheguei a ter, porque preto. minha mãe não deixou. Sim. Tentei ainda, mas minha mãe não deixou. Mas tive, assim, a fase de ir preto. Sim. De ser... Na minha época, né, era o emo, né? Era mais pra emo, na verdade, do que pro roqueiro. Mas eu sempre gostei do estilo musical do rock, foi a minha preferência. Mas curto tudo, né? O Marcelo sabe aí que se vacilar, vai rebolar até o chão. Se precisar... Legal. Fala pra gente um hobby que você tem.
Eu gosto muito dos jogos online. Eu sou um cara. Ai, que legal. Olha aí, cheio de curiosidade. Desde moleque eu sempre gostei de jogos online. E tem um grupo aí, o No Life, aí, uns colegas meus de época de moleque, de 13, 14 anos, que até hoje jogamos juntos. Que legal. A galera é bem legal. Normalmente é meu foco para jogos online, principalmente o Counter-Strike, um jogo de tiro. Perfeito, massa. perfeito. Isso aí, esse jogo lembra a minha infância. Aí o Railson volta de São Paulo, passa um tempo na Multilentes, vamos entrar aí aqui também, aí volta e tal. Fala aí pra gente aí. Mas no retorno para São Paulo foi bem interessante, porque eu sempre vinha para cá de férias, para visitar principalmente meu filho, e uma das minhas vindas eu acabei vindo só. Minha esposa teve que continuar lá porque teve uma inauguração, e eu já estava com passagem comprada, já estava com os processos, e queria ver meu filho, e vim sozinho. Nessa vinda só, meu filho, ele tem TDAH e algumas outras complicações, e a gente sempre ficou muito próximo, e ele chegou para mim uma vez e disse: papai, eu queria que o senhor fosse embora. Não. Eu falei: por quê? Acabou com o homem. Porque eu sou meu melhor amigo. Me desabou de uma forma que eu, velho, voltei para São Paulo, tive que voltar, eu disse: Giovana, não, vou falar com o Antônio quando ela, eu acho que eu vou voltar para casa. Aí ela: por quê? Eu expliquei a situação a ela, ela disse: faz o seguinte, pode ser o calor da emoção, espera um pouquinho, depois a gente conversa e se você é a decisão a gente vai. Eu: tudo bem. E assim foi feito, né? Depois de uns dias eu digo: não, continua meu sentimento. Fui falar com a Adelaide e com o Antônio: não, pai, traga ele pra cá, tal. Eu digo: infelizmente não dá, meu pai já tá muito apegado ao meu filho, não tem como a gente se desligar e eu vou ter que voltar. Ele: não, tudo bem, entendeu a situação. Falei que o outro me liberou, né? Pedi um tempo, eu disse: estou à disposição quanto tempo você quiser. Ele fez: 3 meses, tudo bem? Eu: tudo bem. Depois de 3 meses eu retornei para Natal, e quando eu voltei para Natal, muito preocupado na época, eu: e agora? Porque para mim ir, tinha toda uma estrutura, né? Para voltar, apesar da gente, graças a Deus, também tem uma estrutura familiar, mas aí você pensa, né? Desempregado, e aí como é que vai ficar? E graças a Deus já tinha tido uma experiência na Multilentes, na época Jesus Lentes ainda aqui, e maravilhosa experiência. E quando eu cheguei, tanto o Patrick quanto o Paulo me chamou para conversar, e graças a Deus a gente, acho que com 2, 3 semanas que eu tinha chegado de São Paulo, já comecei a trabalhar novamente. Legal. Aí tive uma experiência aqui na Multilentes. Montagem, né, Railson? Foi montagem, fiquei um tempo na gerência, cheguei como montador, depois passei um tempo à frente da equipe de montagem. Foi maravilhoso. Tenho vídeos até hoje da gente, brincadeiras que falei com o outro sem babação, né? Porque eu esteja aqui, mas a gente sabe aqui, o Marcel sabe que o clima aqui, você com certeza que chegou aqui, o clima é bem família. Sim, sim. É bem acolhedor. Então sempre foi dessa forma. Muito trabalho, muito empenho, mas também muita dedicação e reconhecimento. Sim. É o perfil que é o importante, que a gente passou aqui. Então foi maravilhoso. Tivemos até um tempo que chegou ao fim, né, desse período na Multilentes, e eu resolvi dar um hiato no meu ramo de ótica, né, nessa pegada. Acabei saindo da Multilentes, aí a filha ficou ajudando meu pai, passou um tempo na ótica, da minha mãe, dando esses auxílios, mas meio que desligado oficialmente de ótica, vamos dizer assim. Depois de um tempo eu recebi uma proposta de uma outra empresa, que é a que eu trabalho hoje, num ramo totalmente diferente. No caso, você saiu do ramo? É como eu disse, deu um hiato. A gente nunca, em ótica a gente nunca sai, a gente dá um hiato às vezes. Cabeça, falei que não, tu precisa de um tempozinho para amadurecer um pouco mais, que foi o meu caso. Acabei saindo, fui para um ramo de estacionamentos. Eita, trabalho olha aí. Na parte administrativa de estacionamento, trabalho já há 4 anos nela, e durante esses 4 anos, sempre aquele... O coração na ótica. Vinha conversar com os colegas, recebia algumas propostas, e a gente ficava naquele eu falei que nem outro, naquele namoro, né? Eu imagino que um profissional com a carga que você tinha, não faltava proposta, né? A gente sempre teve algumas... Bacana. Graças a Deus a gente sempre teve algumas propostas, mas assim, nunca fidelizou. Aí ficamos naquela, passando no tempo, e de repente, né, há mais ou menos 1 ano e 8 meses atrás, recebi uma ligação de Leuber, né, o optometrista Leuber, um irmão, um amigo para mim, fez curso comigo na época de ótica, a gente se formou junto. Então, do nada eu recebi uma ligação para ele: aí, como é que tá? Eu também. Tá fazendo o quê? Ele: não, eu tô trabalhando no ramo de estacionamento e tal. Pô, cara, e ótica, parou? Eu digo, entre aspas, não tô mais ativa, mas continuo estudando, continuo vendo porque eu gosto muito. Ele fez: cara, tem uma proposta boa para tu. Eu digo: sério? Tá a fim de ser professor de ótica do Senac, não? Eita, do nada, um professor. Caramba!
Novo, vou encarar. Eu nunca pensei dessa forma. Eu não sei. Passava nem pela cabeça? Não, e principalmente na instituição do que o Senac é. Eu digo, Sim. caramba, eu não pensava. Sempre gostei muito de ensinar. Quem trabalhou comigo em outras funções, em outras ocasiões, sabe que eu sempre gostei. Foi uma pessoa que sempre gostei de passar o conhecimento adiante. Nunca guardei, nunca guardarei nada do tipo. Porque conhecimento ele é sempre para isso, é sempre passar adiante, para que seja aprimorado. Não é nem que para você dizer, não, o meu é o certo, vai morrer o certo, não. Ah, isso meu é legal. conhecimento é esse, e daqui por diante você tem que fazer inclusive, é algo que a gente vê muito, né, Marcelo, no nosso ramo, de dizer, mas eu tenho tantos anos de ótica, mas meu conhecimento, eu acho que o nosso segmento, ele está sempre se modificando, e todos nós devemos nos aperfeiçoar, né? Sem dúvida. De acordo com o passar do tempo. E essa pegada aí que o Raílson colocou aí é muito importante, porque assim, cara, o que adianta o conhecimento morrer comigo, Sim. eu não passar para alguém, não ser luz na vida de alguém, e simplesmente porque eu estou sendo egoísta. O conhecimento é para passar, a gente de fato, ninguém é bom em tudo, né? A gente tem nossas virtudes. Isso é uma exceção, viu, gente? Por enquanto, fácil. Por enquanto a gente tá vendo aqui que o homem é categoria alta, vamos Marcelo? Professor, gente. Agora, legal, Raílson, aí que chegou esse desafio aí, que eu acredito você recebeu, eu sei da sua capacidade, apesar de jovem, né? Não vou entregar a nossa idade, que a gente tá pertinho aqui, apesar de jovem... Não, e o que mais me impressiona é isso, a idade dele, né? Que ele, muito novo, já contou aqui 1 milhão de experiências que eu tô me sentindo aqui. Mas enfim, Marcelo, não vamos desistir não, a gente um dia... Não, pai, tá certo. Quero que ninguém chegue, só quero que a gente superando. Boa, muito legal isso. Pega a dica aí, viu, galera? É sobre isso. É sobre isso. Aí o Raílson entra no Senac, como foi, cara? Fala pra gente. Primeira turma, como é que foi? Suou? Assim, começou bem, porque assim, não foi só Leuva chegar e vem e entre. Já começou aquele desafio pessoal, né? Leuva chegou e aí e tal. Eu acho que você se enquadra, cara. Você fala bem, você é desenrolado, conhece muito do ramo, sempre gostou de ensinar aos seus pares. Eu digo, cara, eu topo o desafio, como é que é o procedimento? Aí ele, não, você vai fazer o currículo, eu vou entregar e provavelmente vai passar por um processo seletivo. Mais algumas pessoas, que também estou indicando outras pessoas também, mas eu queria que você tivesse essa oportunidade. Beleza, valeu. Agradeci, fiz o currículo, passou-se o tempo, achei até que nem... Falei que nem o currículo tinha sido aprovado, imaginei. Não fui selecionado nem para passar pela entrevista, rapaz. Aí... do nada, Janaína, minha coordenadora do curso da UEST de Saúde, uma pessoa maravilhosa, me ligou. Aí, Wilson, você tem interesse? Não tenho. Fui fazer o processo. Na época eu estava em Fortaleza, numa inauguração de uma garagem lá, na empresa que eu trabalho. Foi em qual ano, Raílson? Ano passado, 2021, acho que, se eu não estou enganado, acho que em março. Pós-pandemia, né? Isso. Justamente. Aí o pessoal estava começando a migrar do online para o presencial novamente. Justo. Inclusive eu estava nesse processo. Justamente. Então a gente fui fazer o processo, o tema é esse, você prepara uma aula e vai dar uma aula para o pessoal. E tive a grande sorte, né, de Janaína, Vânia, a outra coordenadora, e tive o prazer também de ser avaliado pelo professor Afonso. De novo. Me conhecia bastante já tinha trabalhado junto há alguns anos, e fiz minha prova e, graças a Deus, fui convidado novamente para o Senac, para fazer a parte ser um professor horista, né? Quando inicialmente foi para ser professor horista. E fui conhecer a turma, achei fantástico, assim... A experiência, né? Eu costumo, já disse isso em sala de aula algumas vezes, e digo novamente, meus alunos foram responsáveis pelo segundo nome mais importante que eu já fui chamado na minha vida. O primeiro foi pai, pelos meus filhos, e o segundo ser chamado de professor. É fantástico. Cara, show de bola. Valeu, Raílson. Obrigado por estar abrindo o coração aí pra gente, cara. Tô vendo. E eu, assim, seguindo nas redes sociais também, né? A gente, somos amigos, eu e Raílson. Obrigado pela essa amizade também. Sei que quando eu dou uma passadinha lá no Planalto, a gente dá uma paradinha lá, bota os papos em dia, toma uma geladinha também, que é importante, né, amigo? E vamos conversando sobre a vida. E sigo alguns alunos também de coincidência da sua turma. E eu via lá a galera dedicando, te elogiando, a forma de carinho lá do pessoal, dos alunos para com
professor, e sei que isso é parte sua, eu sei que você é um cara com o coração enorme, gigante, enfim. E essa turma aí, cara, ainda troca ideia com ela? Sem dúvida, sem dúvida. Tem figuras carimbadas, sempre tem, né? A gente tem, tivemos grandes nomes na turma, não vou usar falar nome nenhum para não pecar com nenhum deles, Sim. mas foi fantástico. Teve pessoas aí, tanto que entraram no ramo posteriormente ao curso, entrou sem saber de nada, que estão atuando hoje em dia em Tele Santa. É muito gratificante ver essa evolução do pessoal. Certeza. Como pessoas que já tinham uma certa experiência no ramo. Um aluno meu, ou seja, disse: eu estou no ramo desde 86, eu nasci em 87. Olha só. Ou seja, quando eu estava antes de mim, já no ramo, trabalhando. E ele disse: professor, somou muito, agregou muito. Isso é legal. Suas aulas. Então, é maravilhoso você ter essa experiência, poder contribuir com essas pessoas. Então, é maravilhoso tudo isso. Deve ser muito gratificante, né, Relson? Receber uma palavra dessa de uma pessoa, né, experiente, e você vindo e agregando a vida dessa pessoa. E essa dica é legal, né? A Marcela também fez o curso lá, né, Marcela? Inclusive foi ele que aprovou o meu TCC, esteve lá. Teve arrumado não, né? Não teve arrumado não. Eu cheguei já para o período de avaliação. Ele me pegou na melhor fase do curso, foi só para finalizar. Mas que bom. Nessa sua trajetória, teve algum momento que você considera assim, foi o mais difícil? Poxa, aqui eu achei que eu não conseguia e você conseguiu. Fala pra gente. Lá do início até agora. Sempre, fases desafiadoras, ela sempre tem em todos os momentos. Isso é bom. Com isso certeza. É bom. Às vezes um pouco assustador. Nos ajuda a crescer, né? Justamente. Eu costumo dizer muito isso, eu converso muito, por exemplo, com os alunos, que professor, assim, estou passando por uma situação difícil. Eu digo: não se preocupe. Fases desafiadoras na vida da gente, ela vai vir em todo momento, em diferentes situações, seja financeira, seja de conhecimento, seja da maneira que for. O que a gente não pode fazer é desanimar. Sim. A gente tem que enfrentar os problemas de frente. Às vezes, até digo, os problemas precisam de uma coisa que é difícil da gente conseguir: tempo. Até o tempo ele consegue solucionar alguns problemas às vezes. É verdade. Então não adianta a gente girar tudo em cima desse mesmo problema. Mas, para mim, fazia desafiadoras. Quando eu saí de Natal, por exemplo, que fui para São Paulo. Saiu da sua zona de conforto, né? Sem base, apesar de estar financeiramente estruturado, com todo o apoio que eu tive dos gestores, mas você fica naquela. Sim, o medo, né? Eu tinha acho que 21, 22 anos. E novo demais. Fiquei naquela, será que vai? Será que dá certo? Mas falei que nem o outro, né? A gente vai. E o legal é que você foi, né? Talvez se você não fosse, sua história hoje seria totalmente diferente, né? São oportunidades que a gente não pode perder. Muito. Oportunidade veio, abraça, e muitas vezes a gente não vai ser o que a gente almejava, mas com certeza vai dar. Mas você está plantando. Que não foi o caso na época. Na época foi até melhor do que eu imaginei. Foi desafiador, foi difícil, principalmente quando eu tive que liderar a equipe com pessoas mais velhas do que eu, algumas pessoas com mais tempo de ramo que eu, mas o ramo da gente ele tem, como você mesmo citou, Marcela, eu tenho tantos anos de ótica, não tenho mais nada a aprender. E são pensamentos pequenos, todos os dias. Tá com a mente aberta, né? A gente aprende todos os dias. A ótica ela faz parte da física, né? A física está em constante mudança. Do mesmo jeito, a nossa ótica ela vai ter equipamentos novos, vai ter tecnologias novas, vai ter índices de refração novos, materiais novos, tudo para agregar, ao contrário do que o pessoal pensa, agregar valor, não, é agregar qualidade, agregar conhecimento. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Sim. E acho que outra parte bem desafiadora para mim, né, tanto na ida quanto no retorno de São Paulo, foi essa questão de ser professor. Cheguei naquele primeiro dia de aula, apesar de ser uma pessoa muito falante, né? Mais uma vez, saiu da sua zona de conforto. Isso é muito legal. Uma turma de quantas pessoas você pegou lá? Atualmente, quando eu cheguei lá, porque foi justamente depois da pandemia, então as turmas normalmente iniciam com 40 alunos. Mas eu cheguei, ela estava um pouquinho já defasada por conta retorna, retorna. Muita gente desistiu, de fato. Muita gente desiste, às vezes, principalmente para a mulher guerreira, que eu admiro muito. Tem casa, às vezes filho, trabalho, conciliar tudo isso é muito difícil. Verdade. Então, é bem complicado. Então, nessas indas e vindas, eu assumi a turma com 26 alunos. Infelizmente, tive algumas baixas também. Eu fiz de tudo para tentar segurar meus alunos ali, inclusive alguns aqui, né? Não vou citar nome, viu, Judson? Mas, desculpa. Mas tentei resgatar ele também e,
graças a Deus, ainda conseguiu fazer o TCC conosco. Ficou algumas matérias pendentes que vai passar, mas sempre foi aquela pessoa que tentei ajudar ao máximo, dentro das regras, mas também foco no conhecimento, né? A gente vai tentando se ajudar. Então foi bem complicado para mim esses desafios, mas como eu disse, foi gratificante pra caramba, principalmente quando a gente escuta aquele nome professor, Que legal. tá na rua, professor, não, opa, Leuber vem aqui, mas ele é professor. Quando ele chega, professor Leuber, o contato dele tá salvo no contato da Multilense, professor Leuber. Isso aí. O meu também, o contato do meu celular também é professor Afonso. Sempre professor, isso é muito bacana. Eu acho que o papel do professor, pelo menos falando com um olhar de aluna, é bem isso mesmo, é estar ali, chama o aluno, é como um pai, né? Por isso que eu acho que para você foi impactante ser ouvido chamar de pai e de professor, né? Bacana. Rapaz, e o Jonathan me ligando aqui, tá? Jonathan, vocês sabem, a gente tá no podcast, né? Poxa, te recordar, tá, Jonathan? Meu garotão. Raios, essa pergunta eu queria que você respondesse tanto de uma forma pessoal como profissional. Você se arrepende de algo, sei lá, de não ter feito, ou de algo que você fez? Tem algo assim durante essa trajetória que você queria não ter feito, ou queria ter feito e não fez? Aí, quando a gente é mais novo, né, a gente tem o costume de dizer assim, não me arrependo de nada que não faço, apenas do destino faço. Eu sou super-herói. Tem essa estigma, né? Aquela necessidade de se provar. E depois, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo. Tem alguns arrependimentos. Falar em amadurecendo, eu tô vendo, dando uma nevada aí. Natural, hein? Aparecendo alguns aqui também. Tu tá faltando cabelo também. Vai gerenciar. Tu vê, cai cabelo, Marcelo. Mas o arrependimento não acontece. A gente às vezes deixa escapar algumas oportunidades. E o melhor do arrependimento é o seguinte: é você saber que você falhou ou deixou de aproveitar alguma oportunidade por conta disso e reconhecer ao ponto de não deixar uma outra oportunidade parecida correr pelos seus dedos. Então, é normal, é natural. Não posso me arrepender. Não, pode. É natural demais isso para o ser humano, para o profissional. Saudável, você diria saudável também? Muito. E principalmente para o profissional que ele procura evolução. Sim. Falando para uma parte mais profissional, a pessoa que precisa de uma evolução, ela tem que estar disposta a admitir erros, saber que errou, porque eu costumo dizer que muito o nosso corpo, a nossa mente, eles trabalham totalmente juntos. Então, se você põe na sua cabeça que aquilo que eu fiz é certo, por mais que tenha trazido resultados errados, e você é certo, você não aprende, você tende a cometer os mesmos erros. Quando você admite, falhei, tenho como melhorar ou tenho como corrigir esse erro, que é o mais importante. Às vezes a gente precisa ter esse reconhecimento para poder corrigi-los e posteriormente a gente poder não errar mais. Sim. Então o arrependimento é coisa natural do ser humano. Eu acho que quem não se arrependeu, ele não entendeu ainda o que é arrepender. Arrepender ele não é uma coisa que você tem que se envergonhar, e sim observar para crescer. Boa. Eu acho que a gente tem que pegar esses momentos aí cortados e fazer aí, lança coach pra galera. Coach aqui, Marcelo. Legal. Pesquisamos a vida do cara, mas assim... Ele tá só surpreendendo aqui com as respostas. Mais, que bom, que legal. Raiz. Legal. Acho que a galera de fato tá gostando muito aí. admirável, né? Ouvir isso de você. Obrigado. Desculpa, você falou no início, mas qual é a tua idade mesmo? Eu tô com 35. Recém-feito, fiz dia 8 de dezembro. 35 anos e com toda essa bagagem, né, Marcel? Eu acho que eu tenho 25. Pertinho do amigo, 34, bem vividos, graças a Deus. Hoje quem, pode ser citar até mais de um nome, quem você usa como inspiração? Primeiro meu pai. Meu pai, um ser humano incrível, quem tem o prazer de conhecer ele sabe. É uma pessoa altamente feliz. Verdade. É uma pessoa altamente prestativa, sem demagogia, sem nada. Então, meu pai é meu exemplo de vida. Eu costumo dizer, se eu conseguir ser metade do homem que meu pai eu tô satisfeito pra caramba, né? Isso falei que o outro não é bajulação, realmente a realidade. E proximamente, né, assim, tanto hoje na empresa que eu trabalho, tem dois nomes que eu admiro bastante. Um é o Alan Flauber, o outro Leandro dos Anjos. São duas pessoas que são pessoas boas, são pessoas que estão dispostas a fazer pessoas ao seu redor crescer.
E no ramo em si tem o Janaína, a Vânia, do corpo do Senac, que são maravilhosos. O Leuber é uma pessoa que está sempre querendo ajudar o próximo. O professor Leuber, ele é uma pessoa fantástica. E Afonso nem se fala, né? Ele me deu a oportunidade aos 17 anos que eu agarrei e até hoje sempre me ensinando, sempre aprendendo com ele. Então é maravilhoso. A gente sabe que no nosso segmento acontece algumas coisas, o cliente vai viajar. O cliente mais viaja do mundo. Os clientes que mais viajam do nosso segmento, não resta dúvida. E aí, Railson, teve algum problema, aquele cabeludo mesmo, você lembra aí, cara, que teve que, sei lá, se virar mesmo nos 30 e conseguir reverter a situação, que a gente sabe que a gente, diariamente, na verdade, a gente passa por isso, principalmente quando a gente está na parte de laboratório. Eu sei que a parte do balcão também, tete a tete com o cliente, também você tem que ter esse jogo de cintura, mas você em si, tu lembra de algum fato curioso, interessante? Tem dois fatos que eu achei bem interessante, que ele envolve um ponto onde eu cheguei a perder a paciência e depois retomar, e o outro... Olha o tamanho do homem, não passa ele perder a paciência. E o outro foi a situação de satisfação, assim, mas também envolve toda essa questão. Foi uma vez uma lente prismática. Essa foi a mais tranquila, mas foi bem aberta, porque a pessoa chegou às 5h30 da tarde, a loja fechava às 18h, já de máquinas paradas, fazendo a limpeza diária, e a cliente, eu preciso viajar. E se o passagista lá dentro? Aí quando você chega... Detalhe, prismática, lente prismática. Apenas. Chegou a cliente e eu vi um burburo no saguão. E o que aconteceu? Alguma coisa que eu posso ajudar? Não, é só lente prismática, tem que tirar as medidas, tal. Não, vamos lá, não tem segredo não. Ensinei, tirei as medidas junto com o pessoal. Pronto, só tem mais um problema, Raio. Eu digo, qual? É pra agora. É pra agora. Cara, você tem noção do que é uma lente prismática, a gente precisa ter um cuidado maior, refazer os cálculos, por mais que o computador ele gere de uma forma natural, mas eu preciso dar uma conferida. Não, cara, eu não posso perder essa venda, né? Que o papo sempre é esse. Eu preciso fechar essa venda e tudo bem. E quando eu voltei para o meu laboratório com a lente, eu mesmo fui diretamente no estoque, peguei a lente, ajudei. Desse quando eu cheguei no meu laboratório, estava minha equipe lá, e minha equipe da mesma forma no burburo. Eu digo, o que foi que aconteceu? Tu pegou uma lente para fazer agora? Eu digo, preciso da ajuda de vocês. Por mais que eu pudesse ir máquina a máquina e fazer sozinho, uma equipe não se trabalha dessa forma. Cheguei para eles e digo, preciso da ajuda de vocês. Eu posso contar com vocês? Não, pô, mas olha a hora, a máquina já lavada, vai ter que sujar, vai ter que lavar de novo. Eu digo, que bom que vai ter que lavar de novo. Porque através disso aqui é o seu ganha-pão, é o do balcão, é o meu, de todo mundo. Verdade. Vamos se ajudar. E fizemos a lente, quando a cliente saiu, já saímos todos juntos do laboratório. E quando eu segurei um pouquinho a equipe, quando a cliente colocou no rosto, ela olhou para mim e fez, obrigado. Eu disse, nada, por exemplo, qualquer coisa ela fez, não, mas uma coisa que eu queria agradecer bastante a você é o seguinte. É a primeira vez que acerta meu óculos de primeira. Ai, que Caramba. legal. Minha lente é difícil de fazer, eu sei, e muitas pessoas erram. Eu digo, agradeço a toda essa equipe aqui pela qualidade que tiveram dos seus óculos. Então, uma questão que começou com um problema, no outro dia pela manhã, eu tenho costume, às vezes, levar um café da manhã para o pessoal, então eu juntei um café da manhã para o pessoal, naturalmente, sem muita esperança, e todos eles de uma forma de Raio, obrigado. E pelo quê? Pela consciência que você fez a gente ter e por poder vivenciar aquele agradecimento. Eu digo para vocês verem. Então, foi uma coisa que traz um certo problema, né, inicialmente, e se transforma em algo grande que você pode aproveitar de todas as situações. E você vê, colocando no lugar do cliente, se ela vai viajar ou não, independente do que ela ia fazer. É uma necessidade. Mas, cara, a necessidade, uma parte da gente trabalha com saúde, meu irmão. A gente costuma falar, e eu acredito que vamos concordar, todos que estão assistindo e nós que estamos aqui, que um dos sentidos que a gente tem, né, acho que perder a visão em si, não é bom perder nada, obviamente, mas a visão, acho que é a janela da alma, né, nossos olhos e... Enfim, mas parabéns, é só isso aí, cara. Legal. É o que a gente tá aqui também, nesse segmento, é o porquê também, para quem fazer. Não é só a questão financeira, obviamente, tem que ter, mas quando tu faz isso, cara, às vezes você talvez não seja nem reconhecido
naquele momento, mas futuramente o cara vai lembrar, pô, Railson é o cara ali, tem que chamar Railson que ela Sem resolve. dúvida. Legal. Pô, é muito massa, muito massa. E a outra situação foi uma parecida que eu perdi a paciência. Meu Eita. Deus do céu. Imagina, Pode contar? Pode contar. Eu só vou contar aqui primeiro. Agora, vamos lá. Aguinha. Mais de água para contar essa outra história, que essa foi problemática, é uma coisa O que... homem tá pedindo até água. porque assim, são situações que para você ver que nem tudo é mar de rosa e Sim. você nem sempre, eu falei que eu tenho a sua solução, Sim. não. Às vezes você é até o causador dos seus problemas e precisa ter um reconhecimento para poder ajudar o próximo. Né? Será que foi num tempo que a gente trabalhava junto, hein? Tô tentando puxar aqui, já tô... Essa foi o seguinte. Conta, eu tô curiosa. Eu trabalhava lá no mesmo laboratório que aconteceu dessa vez e foi o seguinte. A gente chegou, óculos solar, foi vendido, aquela lente altamente curvada, né? Na época as armações da Oakley estavam em alta, então Esportiva, bem curvado, né? bem esportivo, e a pessoa com um grau de -4, Miopia. miopiazinha boa, né? Aquela esquema que a gente já conhece. Tudo bem, fomos, fabricamos a lente. Só um parênteses aí, Reus. A gente também tem a galera que está acompanhando aí que não é Que não totalmente entende. segmento. Fala só um pouquinho da base aí dessa questão, só para a galera entender Pra rapidamente. deixar fechadinho, né? Vamos vamos fazer o entendimento, eu gosto de começar nas minhas primeiras aulas, quando eu vou falar de miopia, hipermetropia, como é o comportamento disso numa lente, para quem é de fora do ramo. Costuma dizer o seguinte: Se liga a galera que quer entrar no Anota. segmento, tem que fazer o curso técnico com o Railson e os demais, obviamente. E vamos lá, vocês entram no segmento e eu garanto uma coisa: não sai mais não, mas emprego vai ter para da vida. Dessa forma. E até mesmo para quem quiser fazer o curso de ótica, o Sinac está abrindo novas turmas para dia 7 de março. Olha, Notícia oportunidade. quentinha, só que você está sabendo. E ainda é completo. Multilentes é parceiro Senac, as aulas vão estar aqui com uma surpresa. Conto já. Conta já. Quem prestou atenção no último podcast já até sabe. Mas aí o que aconteceu? Pegamos a lente, como é que ela funciona o cálculo básico de uma lente? Ela vai ter uma curvatura externa e ela vai ter uma curvatura interna. Quando essa curvatura interna ela é abaixo da externa, um exemplo, eu tenho 6 e coloco uma curvatura 4 por dentro, ela me gera um grau positivo, porque ela me sobrou lente, né? Ela vai fazer o quê? 6 menos 4 igual a 2, ou seja, eu teria um grau teoricamente de mais 2. Por que teoricamente? Porque envolve outras questões, índice de refração, base real e outras coisas. Mas a grosso modo é isso. Tem uma base 6, uma 4 por dentro e gera um grau de mais 2. Se eu precisar fazer uma lente negativa, o que eu faço? Eu coloco uma 6, coloco uma 8 por dentro e eu vou ter o mesmo 2, só que dessa vez negativo, porque a base interna ela é maior. Ou seja, se eu tenho graus negativos, a miopia, que é o grau negativo, de 4, eu preciso passar 4 graus, né, 4 formas acima desses 4 moldes acima dessa base. Então, quando eu faço isso num óculosinho de grau comum, que ele é mais retinho, eu posso colocar plano com 4 por dentro, ele vai me dar os 4 graus da mesma forma. Só que quando eu tenho uma armação curvada, eu tenho a obrigação de fazer aquela base o mais próximo dos óculos. Então, na época, a gente fez uma base 6, colocamos uma curvatura de 10 por dentro e fez um grau de -4, que era a situação do cliente. Eu lembro como hoje por 2 motivos. Primeiro, pela raiva que eu tive, acho que foi uma das poucas vezes que eu perdi minha paciência no ramo. E outra, porque por coincidência é o grau do meu filho mais velho hoje em dia. Liga aí, veio para marcar mesmo. Então, a pessoa usava um grau de -4 em ambos os olhos. Para fabricar a lente, tudo bem, fizemos. Só que a armação dela era muito curvada. Então, fez um primeiro par de lente. Isso dentro do processo normal, todo mundo manuseando. Fez o primeiro par de lente, quebrou. Fez o segundo par de lente, quebrou. Meu Deus. Terceiro par de lente, quebrou. Jesus, e o cliente já estava do outro lado com a mão na cabeça. Eu peguei isso tudo para colorir. Tudo. Não, Maria. calma aí, pessoal. Estava só uma coisa errada. Deixa eu manusear. Fui fazer o quarto par de lente, quebrei. Eu fiz todo o processo, quebrei. Cheguei, fui fazer o quinto par de lente, quebrei novamente. Peraí. Paciência. Joguei tudo lá em cima, fui dar uma volta pelo centro da cidade. Respira. O pessoal ligando. Railson, digo, deixa aí, ninguém mexe nesse negócio. Ninguém. Deixa isso aí. Dei uma volta, respirei, voltei. E 5 pares de lente, é 5 5 pares. Não foi 5 meio par, não. 5 pares, literalmente. Perdi assim logo Meu de amigo. 2. Era assim. Retornei. Quando eu retornei,
mais cabeça fria, fui analisar a lente. Usei uma técnica que o nosso amigo Lucas, né, conhecido como Corporã aqui do ramo óptico, Lucas, ensinou. Ele disse, olha só, o problema maior aqui é por causa que a armação ela tem uma sobressalência pela parte interna. Tenta frisar para que ela encaixe, que vai dar certo. Olha aí. Eu digo, caramba, Lucas, pô, velho, obrigado. Fomos, lapidamos a lente. Depois da lente toda encaixada, toda certinha, a gente foi desencaixar para colorir. O que acontece? Mas dessa vez só meio par. Pelo menos isso. Menos mal. Refizemos a lente novamente. Isso durou quanto tempo, essa fábrica? Foi um dia inteiro nesse... Foi uma tarde. Caramba. E aí o cliente estava programado para pegar no final da tarde, ele até acabou adiando, ele tinha essa possibilidade, ele adiou para pegar no outro dia, mas eu tinha como meta não sair do laboratório sem deixar essa lente pronta. Isso é bacana, até porque eu sei que vai ter clientes nossos assistindo, donos de ótica, para ver o quanto quem está dentro do laboratório se esforça, né, para atender, para não deixar de atender o cliente, né? E pegando no gancho aí, é importantíssimo falar também que a galera tem que se ligar, né? Tem que ter essa noção de curva base, oferecer uma armação, um ar adequado para que isso não tenha tanto problema. Mas eu sei que o cara que é um super-homem, ele consegue fazer. Em mas outras palavras... a gente consegue fazer, mas a gente sacrifica algumas coisas. Sim. A gente sabe que por mais que esse serviço... Não teve lucro. Estética... Não digo nem só questão de lucratividade. Eu digo esteticamente, ela ficou até legal. Mas o próprio usuário foi punido com a utilização dele. Por questões de distância vertical. Então, tem vários outros fatores que contestam isso aí. Não é só a qualidade. Perfeito. O melhor se fazer é o quê? Fazer uma venda bem feita. Como é que eu vou conseguir isso? Perfeito. Através de treinamento, procurar conhecimento. Independente, não estou falando isso porque eu sou professor e eu quero que você faça o curso no Senac, não. Também quero, mas de uma forma ou de outra eu quero o nosso ramo mais capacitado. Então, eu acho que conhecimento nunca é demais, né? Sempre. Então, a gente precisa estar em busca desse conhecimento. Então, esse é o ponto. Às vezes a gente pode fazer, ficou visualmente bonito, satisfatório para o cliente, mas às vezes a gente sacrifica um pouco da qualidade visual e isso sempre é ruim. Então, a gente tem que tentar fazer esse meio termo, né? Em outras palavras, que ele falou em base real, em curvatura, eu sei que deve ter gente que danada é isso. Em outras palavras, não é toda a dioptria, não é todo o grau que vai dar certo para aquela armação. Então, sempre que pegar uma dioptria maior, um grau maior, consulta o laboratório, tenta ver, dá certo, né? Porque a gente vai tentar fazer, obviamente, mas... A gente vai fazer o nosso melhor, né? Mas a gente precisa realmente... Mas enfim, deu certo. Graças a Deus. Satisfeitíssimo. Depois de muita luta, muitos paragirantes perdidos, mas foi entregue. Que bom, que bom. Isso é legal, isso é bacana demais, perfeito. Porque assim, a gente hoje se pega muito, a Marcela trazendo para esse lado. Galera, não crucificando jamais de forma alguma o vendedor. Sei que é difícil. Sim. Você ter que ter esse jogo de cintura, você convencer o cliente. Às vezes o cliente não só quer ouvir. Só quer aquela armação, né? Também tem muito isso. Mas quando você tem o conhecimento, tem a técnica, você consegue conduzir aquela venda e deixar algo bem legal. E o que a gente se pega muito, pegando esse gancho aí, é com as armações de clip-on, cara. Hoje é difícil. A hipermetropia é muito alta. Exatamente. A maioria das armações de clip-on são mais retas. Quando você pega uma hipermetropia de mais 5, mais 6, enfim, até maior, ela vai ter a curva base ali, que vai estar sobressaindo e vai estar pegando o clip-on. O cliente já falou para mim, Maciel, pelo amor de Deus, desse é o jeito. Eu disse, amiga, assim, vamos botar Deus agora, não? Porque... Mas tem jeito, vai lá, conversa com o cliente, troca. Ele só gostou dessa, eu entendo, mas só dessa forma. E acabou convencendo o cliente, explicou. Usou o áudio que eu tinha enviado via WhatsApp para o cliente entender também que não é que a gente não queira fazer, que ele não ia ter o uso do clip-on. O clip-on não ia encaixar, então... Não encaixar, às vezes fica vendo a própria lente e acaba causando mais problemas do que soluções, né? Que a gente sabe que o clip-on hoje é uma solução, entre aspas, mais barata do óculos solar, né? E quando a gente diz assim, não pode, não dá... o cliente só quer aquilo, às vezes é só uma boa conversa dizer faça dos óculos, se torna às vezes mais lucrativo, para o cliente até mais usual, porque ele fica mais confortável, porque, claro, o clip-on ele facilita com a agilidade da troca, mas
a gente sabe que para o usuário um óculos solar e um óculos de grau são duas qualidades bem diferentes. Então, é um jeito até conseguir agregar valor. Sim. E uma boa explicação é a melhor solução para isso, para evitar esse tipo de problema. Aí você já aumenta aí sua lucratividade também na Sempre parte... médico, cliente. Exato, exatamente, na parte da ótica. Isso aí, cara. Railson, o que ninguém imagina sobre você? É o que ele não pode contar. Não, mas ele vai ter que contar hoje aqui no nosso multicast. Eu vou contar assim, uma coisa que Uma o pessoal às curiosidade. vezes fica um pouco... Pronto, uma das curiosidades boas que o pessoal olha assim... Professor, pronto, recentemente agora eu fui para um show de metal. Slipknot, não sei se você conhece a banda. Vamos abrir aqui um parênteses. Nem eu, nem Marcela sabe pronunciar o nome da banda. Mas é o nome que a gente vai Slipknot. Eu tô ligado, os caras das Não máscaras. corri isso, cara das máscaras. É muito massa. Bem falado. Então, eu fui recentemente e muita gente não conhecia esse meu lado. Caramba, porque às vezes me vê... cria um conceito sobre a pessoa, Não, e assim, né? porque, Uma pronto, às vezes eu imagem. chego para dar aulas, eu chegava cantando forró, às vezes chegava no pagodezinho que eu gosto muito. E assim, eu sou uma pessoa muito eclética com música, então quando pega um negócio um pouco mais pesado, olha assim, caramba, nunca imaginei isso de você. Aí eu digo, pois é, eu gosto bastante. Ai. Eu, pessoalmente, vamos dizer assim, um segredozinho, né? Vamos dizer assim, uma coisa mais tranquila. O pessoal, vamos dizer assim, me vê hoje e acha que eu fui assim a minha vida passada inteira. Então, quando algumas pessoas que a gente tem uma certa intimidade, eu conto um pouquinho das peripécias, né, que eu já fiz. Não acredito que você era assim. Não queria ter lhe conhecido assim. Eu digo, são histórias. Passou, aprendi com meus erros. Algumas Mas aí é coisas que ficam pra tá, né? Eu trás. acho que tudo que somos hoje é clichê, mas é verdade. Tudo que somos hoje é o que é reflexo do que a gente viveu, né? Pra Dos quem, erros pra quem vividos. conhece um pouquinho dessas histórias aí, Nayara, principalmente que gostava muito, Eita. olha o bolinho de Cadu. Piada interna. Entendedores entenderão, eu não entendi. Piada Então, interna, deixa quieto. vamos fazer o nosso bate-bola. Mas já tá acabando ou não? Caramba, Caramba. passou Paz. rápido, hein? Passa rápido. Passou, tá bom a O conversa. papo é viu? bom, cara. A coisa vai fluindo e vai... Muito massa, muito massa. Isso, na verdade, bicho, te conheço bastante, como eu já falei aqui antes. Tenho você como amigo e sei que posso contar para alguns momentos. A gente sabe que a vida é assim, não precisa estar 100% perto para ser amigo, mas na hora da prisão a gente sabe que a gente já passamos poucas e boas. Inclusive, obrigado por me levar no hospital no meu primeiro acidente de moto. Obrigado por me levar lá no hospital e sei que fosse ao contrário também. Sem dúvida. Faríamos Eu o não tenho mesmo. dúvida disso, meu irmão. E obrigado, cara, por estar presente aí em alguns momentos da nossa vida. E até no bolinho do Cadu também. Agora a gente quer saber que danado de bolo é esse de Cadu. Dá pra contar, Dá dá pra pra contar. contar. Tá com- Foi o seguinte, a gente foi para uma confraternização. Dessa confraternização, o adversário do meu filho, o bolo, porque o adversário do meu filho caiu no meio da semana, a gente foi fazer o bolinho no final de semana. Essa confraternização começou no sábado, foi o bolinho era no domingo, e eu saí de casa no sábado e só voltei em casa no domingo à noite, quando eu me lembrei que tinha o bolinho dele. Eu digo, eita, porra, o bolinho de Cadu. Aí que marcou. E aí marcou o bolinho de Cadu. Esse Do nada, desespero eu pra ir até em casa. Meu amigo. Aí Pois ficou hoje vira meme, né? Na época não tinha nem isso Na aí. época foi sério, né? Mas E tem uma história também do Aleijado, mas eu deixo pra Marcelo contar em outros episódios. Muitas histórias, viu? verdade. É verdade, né? Você não fala. Vamos pular o assunto. Eu acho que... Pula. Mas enfim, vamos lá, Marcela. Vamos fazer um bate-bola aqui, um final aqui. A Marcela, na É verdade. inovação, né? Nesse de hoje. Inovação e todo Inovação, bate-bola. Já assistiu aquele de frente com o Gabi? Olha, Pronto, Você aí tá agora- de frente com Marcela. Mas é tranquilo, Railson. eu eu vou acho. falar uma palavra e aí você vai me falar o que é que significa isso pra você. Pode Certo. ser uma frase, uma palavra curta, enfim. Inspiração. Meus pais. Meus pais são fantásticos. São as pessoas que me deram alicerce de tudo. Alicerce tanto economicamente falando, como de personalidade. São pessoas que Ah, contribuem demais comigo. Minha mãe, eu costumo dizer que eu sou uma boa mistura entre meu pai e minha mãe. E minha mãe, ela sempre foi aquela pessoa que me orientou um pouco mais ser amável.
Não que meu pai não seja, mas o homem ele tende a ser mais, vamos dizer assim, mais ríspido, né? E minha mãe ela foi uma pessoa que me apresentou muito bem o que é o amor. Ai, que legal. Um sonho. Um sonho, tem vários. Sempre é bom sonhar. Mas atualmente, querendo ou não, a estabilidade familiar, não é nem financeira. Pensa muitas vezes no financeiro e muitas vezes não é a solução. Mas aquela estabilidade familiar de você ver sua família bem, eu acho que é o meu maior sonho. Ver todos, de irmãos, primos, aquela ver todo mundo muito bem, aquela união. Um medo. Um medo. Eu também eu sou uma pessoa, não aparentar, sou uma pessoa medrosa. Mas acho que o maior medo hoje é deixar essa terra sem ver meus filhos pelo menos criados. Eu acho que hoje, eu costumo brincar muito com minha esposa, apesar de não ser tão velho, né, mas eu digo, esperar pelo menos a área, que é a minha mais nova, fazer 18, depois eu tô tranquilo. Papai do céu pode levar tranquilo. Paternidade. Para mim foi tudo. Mudou muito o meu jeito, principalmente assim, o Cadu, ele veio e me mudou muito, mas o José foi ainda mais porque já era o segundo, eu tive um pouco mais de consciência e responsabilidade. O Cadu era muito novo e tive muitas falhas com ele, coisas que estou, graças a Deus, reparando, né, juntamente com eles. E o José e a Área vieram para mim poder me empenhar ainda mais e melhorar nesse lance de ser pai. Legal. Paz. A paz para mim tá em casa, minha família, todos bem, falei com o outro, conseguindo o que querem, né, tanto os menores como os maiores. A gente às vezes pensa que não, mas até os nossos filhos têm umas metas que, se você souber analisar, você consegue acompanhar e ver que eles estão atingindo. Eu costumo muito ficar em casa, às vezes na sala, deixo eles bem à vontade brincando, daí um está no computador, outro está brincando com os brinquedos, outro está no celular, às vezes jogando alguma coisa, e eu fico analisando cada um deles, às vezes pequenas conquistas, assim, num jogo, ou se numa didática que eles querem fazer, e chega, se surpreende, e para mim é fantástico ver aquela surpresa natural acontecendo, né? É maravilhoso. Bacana. É apaixonante. Uma certeza. Uma certeza da morte. Uma certeza da morte. Mas não é ruim. Não é ruim. A morte, ela veio, o pessoal às vezes acha que a morte ela veio para punir, para sacrificar, para maltratar. Não, mas ela veio para botar um pontinho naquela história, fazer com que as boas lembranças sejam aclamadas. O pessoal tem muito costume de dizer assim: quer ser bom, morra ou se mude. Mas não é muito assim. É porque quando passa a fazer falta, você começa a ver a importância que cada um de nós tem na vida do outro. Verdade. Então, a certeza é essa e não é ruim. Não precisa ter medo disso. Uma motivação. Família. Todos os dias, meu motivo de acordar cedo é minha família, meus pais, minha família dentro de casa, minha sogra, uma curiosidade, quem não sabe, minha sogra mora comigo, eu tenho 12 anos de casado, mora comigo há 11. Então, são pessoas que fazem parte da minha família. Eu costumo muito brincar com minha esposa. Vá-se embora, mas deixa sua mãe. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, mas é isso. Família para mim é a minha base de tudo. Legal, Railson. Agradeço por ter aceitado o convite, o desafio, né? A gente preparou perguntas que eu vi que você nem estava esperando. E que bom que você aceitou. Você, de fato, é um cara admirável, né? Obrigado. Legal. As pessoas estão vendo esse seu lado, estão vendo que você é um cara bem família, um cara que sempre aceitou os desafios. E isso é muito bom para você pegar e tentar aplicar na sua vida, né? Não se limitar, Sem né? dúvida. Aproveitar as oportunidades, não se limitar. E é isso. Cara, eu fico feliz demais de ver seu crescimento, sua evolução. Essa Obrigado. nossa, na verdade, de todos. E é bem isso que você colocou mesmo, cara. A gente aprende com nossos erros, tem que evoluir. Nunca é tarde demais para pedir desculpa, voltar atrás, sentar e conversar. E massa, cara, eu fico feliz demais em rever o amigo. A gente, como eu falei, a gente quase não consegue mais não tem mais aquela rotina que a gente já teve. Exato, que era sair daqui do trabalho ou jogar uma pelada ou fazer alguma coisa. Hoje enfim. também, porque se eu só fosse a bola. Então eu fico feliz demais com a sua evolução, com o seu crescimento. Obrigado. Eu só te desejo muito mais que isso e tenho certeza
e todos os objetivos você vai alcançar, porque quando você quer, quando nós queremos, né, nós conseguimos atingir todos os nossos objetivos. Brigadão. Vamos finalizar novamente com um brinde, porque sim. Um brinde. Valeu, galera. Valeu. Tamo junto. Saúde. Porta. Eita, era mesmo, era pra ele ter falado. Tá gravando ainda? Ele não falou, não foi? Não dá não pra botar não? Tipo assim, aí tu disse assim, voltando aqui, gente. Galera. Volta, Rapidinho, volta. É o segundo episódio. Estamos treinando. Apesar da nossa experiência, mentira, a gente estamos tendo experiência agora. Railson, deixa o microfone aberto para você, para suas despedidas. Fica à vontade aí. Pô, Marcelo, obrigado. Agradecer a vocês pela oportunidade. Tanto quando você quando me convidou, eu já vim de bate-pronto, que eu digo, não, eu vou. Sempre gostei muito dessas experiências. Como eu digo, o ramo da gente ele precisa evoluir. E toda essa ideia, a plataforma que foi criada pela Multilentes, tudo isso aí, tudo que está sendo criado de uma forma é um jeito da gente popularizar e, melhor do que tudo, fazer o nosso ramo evoluir. Então, agradeço de verdade a oportunidade de vocês, agradeço a Multilentes que faz parte de todo esse meu crescimento que eu já tive, ao Senac que me liberou hoje para poder vir também, como eu disse a vocês. Entrei em contato com a Janaína, tanto que ela disse, já avisa lá que dia 7 de março a gente está abrindo a turma novamente. Pô, pode deixar. Então, muito obrigado por tudo. Espero sempre poder ajudar no que for necessário. O que precisarem pode contar comigo. Apesar daquela vida corrida que a gente sempre tem, mas sempre vou ter um tempinho para a gente poder se ajudar. A gente que agradece. Show de bola. Valeu. Valeu, Obrigadão. Railson, e até a próxima. Tudo bom. Se Deus quiser.